Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Anderson, seja bem-vindo ao terceiro vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai falar sobre a solidão dos idosos em Portugal. Eu acho que isso é um vídeo muito importante, muito interessante. E para isso a gente vai caminhar até a Praça do Comércio em Portugal. Uma curiosidade interessantíssima sobre esse lugar, pessoal, principalmente para quem gosta de história, para quem gosta de Portugal, é que onde hoje é a Praça do Comércio, lá era a residência do rei de Portugal, lá antes de 1755. Mas aí aconteceu um terremoto brutal e aquele local foi completamente destruído. Então, depois da destruição do caos que aconteceu, gente, foi literalmente um massacre. A natureza fez literalmente um massacre em Portugal nessa época. Mas pronto, depois a gente fala sobre isso em outro vídeo. Mas fizeram ali a Praça do Comércio, também conhecido como Terreiro do Paço, e por aí vai. Mas vamos voltar ao tema do vídeo, vamos voltar a falar sobre o que interessa aqui na nossa conversa, que é realmente a solidão dos idosos em Portugal. Vamos falar sobre isso porque, infelizmente, Portugal é um país que está envelhecendo muito rápido, pessoal. Eu já falei no vídeo anterior, eu vou até deixar o vídeo aqui para você ir lá. Portugal é um país maravilhoso, mas é um país que tem muitos idosos, sabe? E a pergunta que fica: para onde vai todos esses idosos? Porque cerca de 23%, de 20 a 23% da população portuguesa é idoso. Isso dá mais ou menos 2 milhões e alguma coisa, sabe? É muita gente, sabe? Muita gente idoso. E aí fica aquela pergunta: para onde vai todo esse povo? E aí que a gente fica realmente... Isso me pega, pessoal. Porque vamos lá. O, o senhor João, Emanuel, a Dona Maria, eles constroem a sua vida do zero. Eles formam uma família e ele cria tudo da melhor forma possível. Quando chega a 70, 80 anos, fica sozinho. Os filhos vão morar em outro lugar, e eles ficam morando sozinhos em casa, ou então vão para um lar, sabe? Ficar sozinho. E o pior de tudo, gente, é que nem sempre esse lar é um lar legalizado, porque tem muita diferença. Um lar legalizado tem enfermeiro, tem melhor condição para higiene, principalmente tem ali um momento de qualidade, onde eles conversam, jogam xadrez, onde tem uma vida mais... uma vida que eles realmente merecem, sabe? Uma velhice em paz. Mas aqueles que vão para lares irregulares, né? Um lar que não é legalizado, pá, o higiene é diferente, ah, é mais solitário, sabe? Não tem um enfermeiro realmente capacitado em algumas vezes, pessoal. Porque pode até ter um ou outro ali que tenta fazer as coisas certas. Mas, cara, são cerca de 35 mil idosos vivendo nessas condições, em lares ilegais, onde a higiene é precário, sabe? Isso é terrível. Terrível mesmo. Eu só consigo imaginar uma pessoa que viveu uma vida inteira para dar o melhor para os seus filhos e hoje, no final de tudo, está morando sozinho em casa ou em um lar. Sabe? E o pior é que essas pessoas ficam esse tempo todo, às vezes semanas, sem ver um parente, sem ver um neto, sabe? Sozinho. Eu posso até pensar assim, mas a vida em Portugal é muito corrida, sabe? Talvez o cara é dono de uma empresa, ele não consegue sair, talvez o cara tá trabalhando em outra cidade. Cara, mas não justifica deixar o familiar em uma solidão terrível. Isso gera depressão, isso gera tristeza, angústia, sabe? A sensação que está atrapalhando, pessoal. Eu vou dar um exemplo. Eu morei num prédio de 8 andares aqui. E no sétimo morava uma senhora portuguesa de 87 anos. A rotina dela era simples, ela levantava de manhã, sabe, ia tomar um café na Xandite do outro lado da rua, voltava para casa, fazia algumas coisinhas e à tarde saía. Um pouquinho ali para a praça e depois voltava para casa. Um tempo ela simplesmente parou de fazer isso, ela sumiu. Eu não via mais ela nem à tarde nem de manhã. E aí depois descobriram que ela tinha falecido sozinha no sofá da sala, um infarte. E aí sim a gente viu os filhos dela, que veio só pra, pronto, né, pra tirar o corpo de lá e por aí vai. É triste, pessoal. É extremamente triste. O mais triste é que às vezes você tá no autocarro, né? No ônibus, e você vê um senhorzinho, uma senhorinha entrando com uma sacola pesada, se esforçando para se equilibrar numa bengala, com dificuldade para entrar dentro do ônibus.
sabe, para ir para casa. Às vezes mora num prédio sem elevador e tem toda aquela dificuldade para subir lá para cima, pro quinto andar, pro terceiro andar, que seja. Vamos pensar que isso acontece muito em Portugal. É uma situação complicada porque, cara, como é que se resolve isso? Sabe, será que há, uma falta de amor? Será que é isso? Eu não vejo como uma falta de amor. Sinceramente, eu vejo como Portugal sendo um país mais frio, sabe? É um país que prioriza mais, cada indivíduo se prioriza mais do que prioriza o outro. Eu vejo muito isso aqui em Portugal, sabe? Você não conhece quem mora no seu prédio, sabe? Eu moro no prédio, eu não sei quem são meus vizinhos, sabe? Então, o filho, ele tem a sua vida e às vezes ele esquece da vida do cara que o criou. Um outro exemplo, eu estive internado aqui no Garcia, eu tive um AVC e tive lá por 45 dias internado. No mesmo quarto que eu estava, tinha uma senhora muito doente também. Ela estava nos seus momentos finais, tadinha. É triste lembrar disso, porque eu lembro até hoje, cara. Ela tinha. Ela tava muito mal. É foda. Ela. Ela conversava algumas coisas, às vezes, assim, meio que avulso, sabe? Eu vi o filho dela indo uma vez ou outra lá, mas sempre chegava ali na beirada da cama e voltava pra trás, não conversava. E ela tava nos momentos finais, cara. Teve um dia que esse rapaz, né, já talvez tinha ali uns 50 anos, ele chegou bem arrumado na beirada da cama, ela tava tomando um iogurte, ele simplesmente trocou umas duas conversas com ela, perguntou como ela tava. E lembrando, nossas camas eram do lado uma da outra. Ele não olhou pra ninguém, só olhou pra ela, conversou um pouquinho com ela, o telefone dele tocou, cara. Ele foi atender o telefone, eu lembro até hoje, ele falou, espera um minuto. Foi atender o telefone e não voltou mais. Essa senhora morreu no outro dia de manhã. Ou seja, a última conversa que ele teve com a mãe dele foi, eu vou atender o telefone. Ou seja, parece que falta um pouco de amor, sabe? Ou a rotina é tão louca, tão caótica, que impede você de sentir o que deveria realmente sentir até para um familiar num estado desse. E aí a vida vira uma grande loucura. Pessoas sozinhas por todo canto, uma solidão gigantesca, ou seja, um povo idoso, sozinho, boa parte desse povo todo depressivo. A solidão é um castigo que ninguém merece. Ainda mais alguém que construiu uma família, sabe, que fez um pilar ali, que tem netos, que tem filhos, muitas vezes tem bisnetos e parece que nem sabe que tem. Então, infelizmente, isso é um ponto terrível em Portugal. Sabe, eu vejo esses lugares tão lindos como a Praça do Comércio agora, esse pôr do sol maravilhoso, e às vezes eu vejo senhores sozinhos, sabe, sozinhos. Aí eu tenho que perguntar, o que você pensa disso? O que você acha disso tudo? Você acha normal um senhor viver sozinho dentro de uma casa escura, de um prédio antigo e frio, sabe? Ou então ficar isolado, deixado em um lar de idosos, aqueles que não têm o básico, sabe? Aqueles que é ilegal, aquela bagunça. Porque vamos ser sinceros, um lar de idoso aqui legalizado é mais caro. E não é todo mundo que tem como pagar. E o mais louco, pessoal, a fila de espera é muito grande, sabe? Tem uma fila pra pessoa poder colocar o seu parente lá, o seu pai, sabe? Uma coisa que eu fico imaginando, sabe, que deve doer de uma forma incompreensível, é um filho chegar num pai que tem ali 85 anos, 87, 90 e falar, ô pai, eu vou colocar o senhor num lar porque o senhor não pode viver sozinho, ou eu vou te colocar num lar porque o senhor não pode ficar aqui em casa mais. Cara, deve ser algo insuportável imaginar. Por isso que tem muito idoso com depressão, porque sabe que depois que saiu da casa do filho ou da própria casa para viver em um lar, vai viver sozinho, principalmente se esse lar for um desses lares ilegais, porque a solidão e a falta de higiene é bem maior. Aí a gente tem que tentar encontrar uma solução para isso, né? Pô, a solução é ou viver com os filhos, né? Ou que, gente, que é muito complicado, eu entendo isso, ou viver em um lar.
Se for viver um lar, que viva, que esses filhos coloquem um lar como realmente deve ser, algo legalizado, e não deixe jogado em um lar ilegal, onde o cuidado é ruim, sabe? Eu não sei, é uma situação muito complexa, sabe? É uma situação até que para pensar e encontrar uma solução é complexo. O que falta, eu acho que tem que ter mais para os filhos com os pais em algumas dessas circunstâncias é amor, para tentar resolver de uma forma bacana, sabe? Para que o pai, para que a mãe não se sinta um peso morto, sabe? Porque deve ser muito ruim você olhar para o seu filho que você viu crescer, que saiu de dentro de você e se sentir um peso morto para ele. Isso deve ser horrível, sabe? Também deve ser muito ruim, desgastante você morar sozinho dentro de um apartamento frio e escuro, saber que tem que descer do sexto, andar para ir até a Xandite ou para ir fazer uma compra da semana e ter grandes dificuldades para subir as escadas, se esse prédio não tiver elevador, que geralmente é prédio mais antigo, porque são pessoas mais antigas. Então essas pessoas, pronto, vivem em prédios mais antigos e aí, você já viu, né? Escadas estreitas, perigosas para subir e pode acontecer acidentes. Pronto, é um tanto de coisa que pode acontecer com uma pessoa nesse estado mais complicado. Gente, o vídeo de hoje é esse. A gente está aqui caminhando aqui pelo esse lugar maravilhoso, a Praça do Comércio. O tema é um pouco triste. Eu quis fazer esse vídeo porque é algo realmente complicado. Eu vejo isso como algo triste que acontece em Portugal. Isso é algo que realmente me deixa pensando, sabe? O que será dessa geração atual quando tiver mais velha, sabe? O ciclo vai sempre repetir. Infelizmente, eu imagino isso. O ciclo se repetindo, repetindo, repetindo. E se alguém não fazer nada, sabe, para tentar mudar isso, vai continuar repetindo. A questão é o que fazer, né? Então deixe nos comentários o que você pensa sobre isso, como você resolveria essa situação. Às vezes eu gosto de fazer aqueles exercícios, sabe? Ficar pensando em como resolver. Talvez se melhorassem as reformas, sabe? Pô, eu acho que seria bom, o idoso teria melhor qualidade de vida, cara. Porque as reformas são realmente algo muito baixo. Se tivesse uma forma de apoiar a casa mesmo, sabe? O idoso que vive em casa, sabe? Ter mais convívio, sabe? Não sei, coisas que... Visitas do domicílio, cara, sabe? Não só de alguma instituição, mas também dos filhos, sabe? Os filhos não esquecer que tem pai, sabe? Eu acho que isso ajudaria de uma forma gigantesca. Sem falar, gente, que a gente tem telefone, a gente tem carro, liga pro pai, liga pra mãe, entre em contato, neto, liga pro vô, sabe? Manter esse contato quente de família, às vezes salva, às vezes tira da depressão, às vezes tira aquela vontade de morrer que fica dentro de alguém que tá sozinho. Então não custa mandar um oi, mandar um zap, mandar como é que o senhor tá, tudo bem? Como passou a noite? Eu acho que isso já resolve a situação. Começa a resolver, né? Mas às vezes a rotina ela não deixa. A gente tem que entender isso. Às vezes a rotina ela é caótica. E uma rotina caótica faz com que o indivíduo esqueça até de comer. E aí acontece ele esquecer que tem um pai. Infelizmente isso é realidade. Infelizmente essa é uma triste realidade. E uma realidade que eu queria que não existisse. Eu tenho certeza que qualquer um que tem um pouquinho de coração queria que não existisse. Mas todo mundo sabe que ela existe. Bom, o vídeo de hoje é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe um like, se inscreva aí no canal, porque vai ter mais conversas como essa, vai ter mais bate-papo. E é isso. Aquele grande abraço e até o próximo.